Umas vozes desse jeito aí é só Deus que dá, né? Benção. Graças a Deus ele está usando para a glória do Senhor, né? Deus abençoe o cantor, a irmã Dinara. E eu quero saber como vai seu culto. Começou seu culto aí? Quando a gente cultua a Deus, a gente sente a presença dele. Deus não rejeita oração, não rejeita adoração, né? Não rejeita o coração contrito. Então, você já está sentindo a presença dele. E tem um detalhe: quando a gente sente a presença de Deus, acontece alguma coisa. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ao tempo que eu agradeço o nosso amado pastor João aqui por essa oportunidade de falarmos um pouco de Jesus, do amor de Deus, do Senhor para você. Pastor, como vai ser? Eu não tenho essa preocupação, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus edifica, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica. Então, você vai ouvir a palavra de Deus, você será abençoado. Eu não tenho dúvida com relação a isso, apesar da minha limitação, né? Não tenho uma voz potente, não tenho tanta eloquência, não é? Não sou animador do auditório, mas gosto de falar da Bíblia como todos os irmãos gostam. Nós vamos ler apenas os primeiros 14 versículos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, e na sequência nós estaremos contextualizando esse texto. Dizer para os irmãos que nós, durante o mês de janeiro, estamos ministrando todas as palavras nos nossos cultos lá, e vou aproveitar para fazer aqui também, nos nossos cultos na De Cruz, respondendo a pergunta: o que fazer para ter um 2022 abençoado? Então, todas as ministrações procuram responder essa pergunta, e uma parte dela você vai conseguir responder a partir da palavra de Deus nessa noite. Diz assim o texto. Comece a descobrir aí como ter um 2022 abençoado. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, para Israel, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires, repete comigo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deixa eu continuar. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e o fruto das tuas vacas e os teus rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrarem, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dá. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para te dar a chuva, a tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar de fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Você pode dizer amém? E pode assentar, continuando aí com o seu culto.
Meus amados irmãos, já foi dito aqui, certamente no domingo também, nas demais congregações e aqui na catedral, sobre as dificuldades do ano de 2021, um ano muito difícil no mundo inteiro. Mas depois de ouvir a parábola das 10 virgens dita pelo pastor, você já começou a entender tudo aqui. Na verdade, Jesus, como sempre fez, está nos preparando para o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. E ele vai nos alertando, como ele também ensinou com relação às dores de parto. Mas chega final do ano e é Deus que inventou esse negócio de ciclo. Deus inventou esse negócio de ciclo quando ele criou o sistema solar, quando ele criou o universo, as galáxias, justamente para nós termos a condição de refletir e reorganizar a nossa vida, sendo mais fiel a ele. Por isso escolhi esse texto, porque ele começa a se ouvires a voz do teu Deus. É impressionante como cada dia que passa nós vamos sendo espremido, oprimido, para nós afastarmos de Deus e da sua palavra original. Por isso a palavra é tão importante. Por isso, para que tenhamos um ano de 2022 abençoado, nós temos que estar atentos, muito atentos à palavra do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que no domingo nós ministramos debaixo desse mesmo tema, será assim todo mês de janeiro, mas usamos o capítulo 23 do livro do Êxodo, a partir do verso 22. Por quê? Porque nós temos uma tendência, pela natureza pecaminosa, de afastarmos de Deus. E a gente vai lá no Egito, aproximadamente 1462 anos antes de Cristo, Deus vai lá com mão forte e tira o povo da escravidão. Era mês de março, abril. O povo vê Deus operando maravilhas no Egito, vê Deus operando maravilhas no caminho. Abre o mar, abate um exército, purifica a água, faz chover maná. Por volta do mês de junho, já estava o povo fazendo um bezerro de ouro, porque Moisés subiu para o monte para ouvir e pegar de Deus a lei, isto é, o que Deus ia dizer para eles no relacionamento que estava ali sendo estabelecido e naquela aliança que estava e que foi consumada no Monte Sinai. O povo esqueceu de tudo. Por isso, eu achei extraordinário quando o pastor veio aqui hoje no culto e disse assim: irmãos, nós vamos glorificar Deus porque nós estamos aqui. Morreram milhares aqui no mundo afora, muitos perderam emprego, muita dificuldade ao longo de 2021. Mas a gente pode dizer o que está lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso já é motivo de nós estarmos alegres. E a gratidão aperfeiçoa meu louvor. Na verdade, a gratidão me prepara para a bênção de Deus. Sem gratidão. E muita gente, quando lê o livro do profeta Isaías, e já foi mencionada aqui hoje a visão extraordinária que ele teve dos serafins, eu dizia ali para o pastor que nos envergonha enquanto seres humanos, porque aqueles anjos que resplandecem a glória de Deus, e por isso serafins significa aqueles que estão em constante incêndio, né? Em constantes chamas, de tão maravilhosa é a forma que eles reluzem a glória de Deus, mas eles chegavam diante do trono e cobria o rosto e cobria os pés, sinal de humildade. E nós começamos a ser abençoados por Deus, já ficamos com o coração cheio, né, de vaidade, cheio de vontades, e nos deixamos de humilhar, conforme disse o pastor, de joelhos aqui, de humilhar debaixo da potente mão de Deus. Olha só que coisa interessante. É necessário, para ter um 2022 abençoado, cotidianamente, nós entendermos quem nós somos e o Deus que nós servimos. Por isso, eu dizia para os irmãos, quando a gente pega o capítulo 23, o primeiro versículo do livro do Êxodo, Deus tinha acabado de falar, e estava estruturando e orientando o povo, como que seria o relacionamento, depois de dar os 10 mandamentos, e estabelecer como seria o culto, como seriam as vestes sacerdotais, como seria o tabernáculo. E Deus fala assim:
Abre a sua Bíblia aí, talvez aqui tem uma palavra mais direta, é a King James atualizada, capítulo 23, verso 1, diz assim: não espalhareis mentiras. Até porque depois, tanto o livro de Apocalipse quanto a primeira carta de Paulo aos Coríntios vai refazer isso, dizendo que os mentirosos não têm direito no reino dos céus. E nós, crentes, estamos ganhando o título de grandes espalhadores de fake news. Olha que coisa injusta. Mas a sociedade não perdoa a gente, nós nem queremos que eles façam isso. Então tem que prestar atenção para ter um ano abençoado. E nós vamos aprendendo com o Senhor. E nós vamos perceber que Israel passou por 40 anos de experiências, aprendendo ao Deus que servia. Os que não quiseram aprender foram ficando para trás. E eu creio que você que sobreviveu a 2021, está aqui em 2022, não quer perecer no deserto, sim ou não? Não quer, não, nós não queremos perecer no deserto, nós queremos continuar marchando triunfalmente em direção a Canaã celestial. Pastor, e por que esse texto? Porque Moisés já sabia que ele não ia entrar em Canaã. Ele para, avista a terra, olha para o povo, vê o Jordão cheio, e ele então resolve, e este é o livro de Deuteronômio, lembrar o povo as bênçãos condicionais de Deus. Se você quiser entender um pouco melhor disso, tem um dos vídeos no YouTube, que são das bênçãos incondicionais e das bênçãos condicionais de Deus. Lá no YouTube da Cruz tem um vídeo assim. Mas Moisés então resolve lembrar o povo, e um dos textos, uma das coisas que Moisés disse é essa. O texto que eu acabei de ler, ele repete a lei, na verdade ele expressa a lei de uma forma mais clara. Por quê? Porque ele já sabia, advertido por Deus, que aquele povo, assim como nós, estamos propensos à incredulidade, de não crer no Deus que nós servimos, de nos abater diante de circunstâncias adversas. Aquele povo que viveu as experiências há tão pouco tempo atrás, que criaram o bezerro, que se rebelaram contra aqueles a quem Deus levantou. E é esse povo que teve que perecer pela jornada, com exceção de Josué e Calebe. Agora estava ali um povo diante de uma terra, diante de uma promessa de Deus. E eu quero dizer para você, escreve aí no seu caderno, nós já estamos vendo Jerusalém celestial pelos olhos da fé. Está mais próximo do que você imagina. Vou repetir, está mais próximo do que você imagina. Jesus está voltando. Os sinais são muito evidentes. Jesus está voltando. Ele vai nos livrar. Pastor, mas minha vida é tranquila. Eu moro bem, como bem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ficar livre de toda tribulação, de toda doença, de toda depressão, de todo ódio, de toda lágrima, de toda dor. Eu estou falando de você ficar livre da morte. Porque quando Jesus nos arrebata, aí nós vamos poder dizer, apesar de já falarmos isso hoje, onde está a morte, a tua vitória, como bem expressa Paulo lá em 1 Coríntios no capítulo 15. Mas, meus amados irmãos, era necessário preparar o povo para a terra prometida. Era necessário preparar o povo para viver uma nova vida. E é isso que Deus está fazendo conosco. Nós estamos iniciando um novo ano. Por isso é importante essa reflexão, é importante esse posicionamento, e mesmo que você tenha que mudá-lo, mude. Se você entende que você poderia contribuir mais, que você poderia ajudar mais, que você poderia fazer mais, faça. Não há nada que lhe impede. Faça. E preste atenção, porque
As bênçãos e a maldição estabelecidas a partir da orientação de Moisés eram em 2 montes completamente áridos. O Monte Gerizim quer dizer terra estéril. Aí eu começo a aprender. Deus usa as coisas loucas deste mundo. Vem para o Novo Testamento comigo. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não precisa ter terra fértil para a semente germinar. É uma coisa interessante. Eu admiro muito o pastor Davi Terto, porque ele tem uma palavra de oferta que eu não consigo ter. E eu só quero lembrar, toda vez que você ouvir essa história de semear na palavra do Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa: quanto mais jovem a semente, mais valor ela tem. Na medida, eu estou dizendo o seguinte, como diz os bons mineiros, não guarda o escorpião no bolso, né? Eu sempre lembro do saudoso pastor Paulo Ribeiro. Não sei se muitos não o conheceram, mas pastor Paulo tinha uma palavra calma, mas que mexia com a gente. E uma vez ele ministrando, ele disse: irmãos, eu tenho bronca dessa nota de R$2. Ele dizia isso, né, no jeito dele, no estilo dele. É claro que todos nós conhecemos a palavra do Senhor da oferta da viúva pobre. E a oferta tem a ver com isso. Mas eu quero dizer para você que a semente, a gente chama agronomicamente de valor cultural da semente. À medida que o tempo passa, ela vai perdendo esse valor, que é a capacidade de germinação e os nutrientes que ela carrega com ela de fazer aquela planta nova emergir até ter folha e captar a luz do sol, fazer fotossíntese e desenvolver. Então, oferta tem a ver com isso. Oferta tem a ver com isso. Toda vez que o pastor Davi Terto, eu lembro dessa semente, lembra. Se está, entrega, sempre pela fé, nunca pela emoção. Não vai na emoção de quem está falando, mas deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Isso também é a resposta para você ter um 2022 abençoado. Aprenda com a Bíblia que melhor coisa é dar que receber. Mas, meus amados irmãos, veja bem, a terra era estéril. A terra onde as bênçãos foi anunciada era estéril. Isso não é problema para Deus, porque Ele criou a terra. Não é problema para Deus. Monte Gerizim, terra estéril. Não tem problema, você pode olhar para a sua vida agora e dizer assim: pastor, até agora eu não produzi nada. Creia no Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor, porque Ele vai te abençoar. Meus amados irmãos, produção depende muito de água. Pastor, eu sou como a terra estéril, não produzo nada na obra do Senhor. Não se preocupe com isso. Sabe por quê? Se você der ouvido à voz do Senhor, se você der ouvido ao Evangelho de Cristo, Ele prometeu que aqueles que creem, que adoram em espírito e em verdade, olha, rios de água viva vão fluir do teu ventre e você será produtivo em 2022. Creia nisso. Viva isso, como já disse o pastor Davi Terto. Viva isso, viva isso. Mas alguém pode dizer: pastor, o senhor leu aqui as coisas do Antigo Testamento, então vamos lá. Se ouvires a voz do Senhor, não é assim que o texto começa? Nós precisamos aprender mais a ouvir a Deus. Talvez 90% da nossa oração é só pedindo, e a gente nem para ouvir o Senhor. E é impossível ouvir a voz de Deus se você não tiver tempo de meditar na palavra dele. Talvez até ler, né? Como todos nós já lemos a Bíblia toda algumas dezenas de vezes. E eu gosto de dizer na igreja que nosso tempo de juventude na igreja, o desafio não era ler a Bíblia toda, era ler a Bíblia toda de joelho, que era melhor. Então a gente desafiava a ler a Bíblia toda de joelho. Olha só que bênção, porque aí a reverência aumenta. Mas, meus amados irmãos, então quando o verso 1 e 2 diz assim: olha, será que se ouvires a voz do Senhor? Essa é uma condição para você ter um 2022 abençoado. Pastor, mas por quê? Vamos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 17, verso 5. Monte da Transfiguração. Estava lá Jesus, com 3 escolhidos dos seus apóstolos, e eles reúnem, e aparece Elias, aparece Moisés, e a Bíblia diz que estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E o que saiu da nuvem, com a voz que saiu de lá?
E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo. Como que a frase se conclui? A ele ouviu, a ele escutai. Escute a voz de Deus para você ter um 2022 abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Preciso andar rápido aqui. Verso 3: bendito serás na sua cidade, bendito serás no campo. Aí nós vamos lá em João, no capítulo 14, Jesus instruindo os discípulos. E muitas vezes, se você se sentiu só ao longo de 2021, até porque houve lockdown, isolamento, né? Aquilo que a gente carinhosamente chama de focinheira, e eu sou rígido para usar esse negócio, chega a usar duas em muitos lugares, para prevenir, porque aprendi que a prudência é irmã da sabedoria. Mas um ano complicado, muitos se sentiram só, a depressão aumentou, os problemas conjugais, não dos crentes, né? Porque que bom foi a pandemia para eu ficar mais tempo em casa, né? Desfrutar da presença de Clélia, olha que benção. Achei muito bom, mais tempo para meditar na palavra do Senhor, não precisava de tempo para deslocar do trabalho, estava em casa. É complicado, dói as vistas, às vezes o ouvido fica mais de tanto fone, né? Mas que bênção que foi. Tempo de meditação. Talvez muitos não entenderam que 2021 foi um tempo de meditação, de ouvir a palavra do Senhor. Pastor, mas eu fiquei só. Aí Jesus vem e diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você nunca está só. Você nunca está só. Em 2022 você não ficará um minuto da sua vida só, porque a qualquer momento que você abrir os lábios e clamar, o Espírito Santo vai estar aí dentro de você para te consolar, para te direcionar, para te abençoar nesse ano que se inicia. Creia nisso. Mas continuamos aqui no texto que nós lemos, o verso 4, 5 e o verso 8. Ele está falando da bênção material. Eu disse no domingo que Deus é tão extraordinário quando Ele fala para o povo, e que Ele fala nesse tipo de bênção, tanto aqui quanto lá em Deuteronômio 28, que é a repetição. Quando Ele fala lá em Êxodo capítulo 23, Ele diz para os homens assim: ó, eu vou abençoar seu pão e sua água. Vamos para o contexto da época. Tinha coisa mais humilhante para um homem, naquela ocasião, e os irmãos da Decruz já ouviram isso, do que não conseguir sustentar a sua casa. Aí Deus fala assim: olha, eu vou abençoar teu pão e vou abençoar tua água. E aí Deus ainda fala assim: olha, não haverá mulheres estéreis. Tinha coisa mais dura do que uma mulher estéril naquela época. Ela era considerada quase uma inútil para a sociedade daquela ocasião. Aí vem Deuteronômio, Moisés está repetindo a lei, e diz: olha, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E aí eu estou dizendo o seguinte, irmãos, Deus está falando com você: eu vou tirar a vergonha, aquilo que te envergonha. Pastor, mas eu não tenho intenção de ter filho. Não sei, mas a promessa de Deus é de tirar a vergonha. Ele falou para o contexto cultural daquela época que Ele ia tirar a vergonha do homem e ia tirar a vergonha da mulher. Isto é, não vai ter mulher estéril. Eu não sei o que te envergonha hoje, irmão, mas Deus promete que vai tirar do meio de você. Meu irmão, eu não sei o que te envergonha hoje, mas Deus está dizendo que vai te abençoar o teu pão e a tua água. Louvado seja Deus. Quer ter um 2022 abençoado? Escute a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. E meus amados irmãos, pastor, mas é Antigo Testamento. Aí Jesus está doutrinando, estabelecendo um relacionamento no Novo Testamento, na dispensação da graça. E Ele apresenta a beleza da natureza, dos lírios, a sustentação dos animais, os pássaros que não plantam, nem colhem. E aí Ele diz para mim e para você, diz assim: olha, então você, para ter a bênção, para ser tão bonito quanto os lírios, vestir tão bem quanto eles,
para comer tão bem e saudável como os pássaros. Tem fruto que os passarinhos não comem. Eles sabem que não presta. Para você fazer isso, aí Jesus vem e nos ensina assim: busca primeiro o reino de Deus. Lá no capítulo 6, no Sermão do Monte, busque primeiro o reino, o meu reino e a sua justiça. E as outras coisas vão chegar até tua casa, vos serão acrescentadas, chegarão até você. Eu estou de olho no relógio. Eu sei que o pastor João é sistemático, é porque eu também sou. Mas, meus amados irmãos, aí nós vamos no verso 7 do texto que eu li: o Senhor te entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti feridos. Nessa história dos inimigos, no domingo eu mencionei o texto de Maria Madalena e a outra Maria que vão até o túmulo de Jesus, Mateus capítulo 28, e elas chegam lá, e elas não sabiam direito, mas elas queriam ungir o corpo. Lembra que eu disse que nós somos incrédulos? Elas ainda não estavam crendo que Jesus ia ressuscitar, porque elas foram lá, aí de repente elas chegam, o túmulo está vazio, tem um anjo, e o anjo fala assim: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. E diz para elas assim: ó, não tenha medo. Aqueles que buscam o zelo, a amizade, o cuidado com Cristo, pode se apropriar dessa palavra. Não tenha medo de 2022. Os cenários macroeconômicos são todos complicados. A bolsa, os 2 primeiros dias do ano, a bolsa de valor derreteu, a B3 derreteu, caiu, o dólar subiu de novo. Mas Jesus diz para a gente assim, ó, usou o anjo do Senhor: não tenha medo, não tenha medo. No texto que eu li, ele vem falar dos inimigos. É claro, irmãos, que nós temos inimigos, mas nós temos que compreender o que a palavra do Senhor nos fala sobre os nossos inimigos. Se você não prestar muita atenção na palavra de Deus, você vai querer começar a brigar com as pessoas no trânsito, na vizinhança, nos que discordam de sua opinião, seja ela qual for, a respeito da sua igreja, da sua condição ou da sua opinião política. Mas nós temos que entender que o inimigo a ser combatido não é o seu próximo. O seu próximo, Jesus te orienta a amar. O inimigo a ser combatido, apesar de já estar derrotado, é Satanás. E é interessante que o Senhor diz assim: olha, eu vou te dar vitória sobre o verso 7. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão diante de ti. Engraçado que tem um segredo. No texto original lá de Êxodo 23, repetido aqui, e que eu mencionei no domingo na igreja, Deus fala com o povo assim: olha, eu vou dar para vocês a terra, mas eu não vou derrotar seus inimigos todos de uma vez. Consulta aí na sua Bíblia. Não vou derrotar os inimigos, não vou matar todos, não vou matar todos os jebuseus, ferezeus, não vou matar todos. Eu vou até pegar o texto aqui para ler, porque ele é muito interessante. É o capítulo 23 do livro do Êxodo. É bom a gente estar num culto de ensino, porque a gente pode manejar a Bíblia com mais tranquilidade e paciência. Mas o capítulo 23 diz assim, olha, no verso 30, pouco a pouco, Deus está falando dos inimigos: pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Aí você podia dizer: mas por que Deus não vai e destrói tudo? Aí eu quero dizer para você crer nessa palavra, é que Deus põe nossos inimigos para trabalhar em nosso favor. Você precisa crer nisso. Deus fez isso com o povo dele. E por que Deus faz isso? Deus fala assim: eles precisam ficar lá, para eles cuidarem da terra até você chegar, porque senão as bestas feras vão reproduzir, vão se multiplicar. Enquanto eles estão lá, eles vão estar cuidando da terra. Então eu não os destruirei de uma vez. E aí, se a gente for olhar nessa aliança que Deus faz conosco, Ele ensina o povo a ter uma porção a cada dia.
Você quer ter um 2022 abençoado? Entenda isso. É muito importante você participar na sua igreja dos Projetandos 2022, mas não se encerra ali. O projetando feito nas igrejas é o começo, porque a cada manhã você precisa entender que Deus vai lhe dar a porção necessária. Pastor, mas eu quero aquilo. Deixa, Deus está fazendo aquele seu adversário, aquele seu inimigo trabalhar por você. Ele está cuidando de alguma coisa para você. Portanto, ame-o, abençoe-o, faça com que ele se converta. A melhor estratégia de crente para combater inimigo é falar de Jesus para ele. Porque se ele se converter ao Senhor, acabou o problema. Ao invés de ser seu inimigo, ele vai te abençoar. Ele não vai mais ser seu adversário, ele vai ser seu irmão. E por isso que a Bíblia nos ensina, ou nos promete dar vitória sobre os nossos inimigos. E se nós formos, meus amados irmãos, no verso 10, eu já termino. E viram Deus de Israel e debaixo... Não, opa, tem que voltar lá no texto, aqui é Êxodo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Eu vivi um tempo no interior de Minas Gerais, que dizer que era crente nos dava direito de entrar em qualquer casa, de comprar sem dinheiro em qualquer... Até o gerente do banco dava cheque para a gente, mesmo se a gente não tivesse fundo na conta. Porque quando você dizia que era crente, as coisas mudaram um pouco, né? Mas, meus amados, se nós formos entender e compreender a promessa de Deus e dizer assim, olha, os povos vão ver que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e eles terão temor de ti. Jesus diz uma palavra mais ou menos, ou próxima dessa, ou repetindo esta promessa, quando ele também está dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. E como a igreja é perseguida hoje? É muito perseguida, é muita pressão. E a gente não pode culpar as pessoas. É o sistema que jaz no maligno, morreu no maligno, está nele, está com ele. E não é à toa que Satanás ofereceu isso para Jesus, a glória dessas coisas todas. Muita riqueza, muito poder, mas tudo temporário. E então, muitos crentes ficam apavorados, porque eu fico imaginando os nossos filhos, nossos jovens hoje nas universidades, se abrir a boca para falar de Jesus, né? Complicadíssimo. Por isso tem que formar as tribos, né? E orar, e ouvir a voz do Senhor para construir estratégias para estar na presença de Deus nesses lugares. Mas é interessante que lá no Antigo Testamento, no texto que eu li, o Senhor fala que os inimigos terão temor de nós. Quando eu vou, é claro que é reproduzido nos demais evangelhos, tanto em Mateus quanto em Lucas, mas em Marcos no capítulo 5. Jesus sai de Cafarnaum, encontra com a mulher com a hemorragia, essa mulher é curada. Antes disso, o principal da sinagoga, ou um dos principais, figura importante, religioso, que não podia inclusive estar ali conversando com Jesus, porque eles queriam matá-lo. Mas ele, desesperado, teoricamente um adversário do evangelho, ele chega até Jesus e fala com Jesus que a filha dele estava morrendo, e de repente Jesus para curar a mulher com fluxo de sangue. Tudo é prova, né? Jesus queria ver se ele estava confiando mesmo, se aquilo era só uma emoção passageira. E nós precisamos confiar no Senhor. Por isso Deus te abençoa quando você está glorificando e tal, mas te abençoa também no seu silêncio, desde que você ouça a voz do Senhor. E de repente aquele homem da sinagoga começa a dizer para Jesus ir até a casa dele, e o Senhor então responde, ou aqueles que estão em volta de Cristo falam assim, sua filha já morreu, não vai perturbar o mestre, não fica cansando o mestre, sua filha já morreu. Eu quero te dizer uma coisa, repetindo a palavra de Jesus, ou ministrando a palavra dele sobre a sua vida, não desista.
não morreu. Eu vou repetir, não desista, não morreu. Pastor, por que você está dizendo isso? É Jesus, é Jesus. Jesus escuta esse negócio e diz assim, olha, a Bíblia diz, Jesus tendo ouvido essas palavras, disse àquele homem, é o principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não morreu. Nós sabemos o que aconteceu depois. Nós sabemos que Jesus foi lá e a menina ressuscitou. E eu estou dizendo para você, para ter um ano de 2022 abençoado, escreva, aproprie dessa palavra, ela é para você. Não morreu. Ouça a voz de Jesus, não tenha medo, não temas, crê somente, porque Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode ressuscitar projetos, Ele pode ressuscitar planos, Ele pode ressuscitar propósito, Ele pode devolver talentos, Ele pode aquecer talentos, revigorar talentos, ativar talentos. Às vezes está inerte, você foi formado por Deus e está aí, né? Está aí, é como, voltando para a semente, né? A semente de plantas, irmãos, que elas caem e ficam ali. Se você não for lá e dar choque térmico nela, ela não germina. É preciso choque térmico. Talvez essa noite Deus lhe trouxe aqui para dar em você um choque térmico, dizendo assim, eu estou te aquecendo por meio do meu Espírito Santo. Não temas, crê somente. Receba esse choque térmico aí, para você ter um 2022 abençoado. E encerro, meus irmãos, pegando os 4 últimos versículos do texto que eu li. O 11 fala de abundância, o 12 diz que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o 13 que o Senhor vai te pôr por cabeça, e o 14 diz que se você não desviar das palavras que Ele está dizendo, e se você não desviar e não servir outros deuses, essas bênçãos serão sobre a sua vida. Eu quero trazer tudo isso aqui para a dispensação da graça, para o Novo Testamento. O 11:12, ora, aquele que, você precisa estar com sua Bíblia aberta, você não vai entender nada. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Olha a promessa sendo reativada. Aquele que é poderoso, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Aí ele fala um negócio que você precisa fazer para ter um 2022 abençoado. Se você está com a Bíblia aberta, você já viu. A Ele, a Ele, somente a Ele. A Ele, a esse, a glória, por Jesus Cristo, em toda a geração, para todo sempre. Não tem bênção se o nome do Senhor não for glorificado. Não tem bênção se você não abrir seus lábios e glorificar o nome de Jesus. Essa é uma das chaves para 2022 ser abençoado. E meus amados irmãos, o verso 13... Jesus fala assim, olha, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não tem mais tempo para a gente discorrer sobre isso, mas é um equívoco nosso imenso, quando Deus começa a nos abençoar, quando Deus começa a nos projetar, porque é Ele que faz isso, você acha que você pode tudo. Nunca esqueça que Ele é a cabeça. Lembre-se disso. Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. E é por isso que Ele pode dizer, não temas, crê somente, porque Ele é o Senhor. E o verso 14, ouvir e obedecer. Aqui eu encerro. Ouvir e obedecer. É impressionante como Deus vai falando isso ao longo da revelação dele, de todo o plano dele. Começa lá em Gênesis,
está aqui, desfruta de tudo que eu te dei, mas obedeça. Ali você não pode ir, porque você não pode ter entendimento do bem e do mal. E eu sempre me lembro, no culto da passagem de Joana, alguém justificou para mim, porque estava voltando de algum lugar por conta da roupa, e um pastor chegou para mim e falou: pastor, eu estou sem terno, porque eu estou em mudança, não sei o que. Eu olhei para ele e falei: você sabe por que eu e você vestimos roupa? Talvez você não tenha pensado nisso. Sabe por que a gente veste roupa? Porque nós pecamos. Isso aqui é sinal que eu e você somos pecadores, porque lá no Éden, na dispensação da inocência, a gente nem percebia esse negócio de roupa, e era o momento que a gente conseguia falar com Deus diariamente, todo dia na viração do dia: Adão, Eva, e eles vinham e conversavam com Deus. Não havia pecado, não havia barreira, não havia distância entre nós e Deus. É só para lembrar você. Então, toda vez que você estiver caprichando no espelho, né, fazendo aquela produção abençoada, lembre-se que isso é sinal que eu e você pecamos, mas também é sinal da fé que o Senhor nos deu e que nos faz lembrar e glorificá-lo, que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Portanto, não se deixe abater em 2022, lembre sempre disso, diante do espelho: eu estou bonito, estou feio. Não, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te purifica. Mas é impressionante, e Deus vem falando para o povo ouvi-lo. Cada um dos profetas, assim diz o Senhor, cada um dos profetas ouvia o Senhor. Os profetas, o atalaia gritava: ele vem, o fim vem. E Deus então pega João. Diz alguns estudiosos que João já não enxergava muito bem quando ele foi para a ilha de Patmos, e ele começa vendo o Senhor glorificado, vê os 7 castiçais, e daqui a pouco Deus começa a revelar para ele falar, ou dar para ele a tipologia das igrejas que vão acontecer, ou que vão existir durante toda a história, até a volta dele. Primeira igreja, segunda igreja, até chegar na 7ª. E em todas elas, Jesus aponta talvez o problema ou a questão, com exceção de uma, e aponta uma bênção. E diz assim: por 7 vezes ao que vencer. E esta visão inicial de João, porque a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, a igreja sai de cena, ela não aparece mais na terra. Por isso nós somos pré-tribulacionistas, doutrinariamente. Mas em todas elas, em cada uma das visões, depois do problema e da bênção, o que João fala? Quem tem ouvidos, ouça o quê? Quer ter um 2022 abençoado. Você tem ouvidos, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe. Feliz 2022.